O ano de 2024 terminou com vitória para o Real Madrid 4-2 para cima do Sevilha aqui no estádio Santiago Bernabéu. Uma partida que ficou marcada pelo destaque de dois jogadores, Kylian Mbappé e Rodrigo. Ambos marcaram um gol e deram uma assistência na partida. Primeiro destacar um fato relevante para o lado do Sevilha. Jesús Navas, um jogador histórico do futebol espanhol, um dos ídolos, talvez o maior jogador da história do Sevilha, se despediu do futebol hoje aqui no estádio Santiago Bernabéu e a gente viu imagens muito bonitas dessa despedida do Jesús Navas. O estádio inteiro, os torcedores levantaram e aplaudiram, tanto quando o nome dele foi dito antes do jogo começar, como na hora que ele entrou em campo e fez os seus últimos momentos, esteve em campo como jogador profissional. Foi o último jogo da carreira de Jesús Navas, que é campeão do mundo com a seleção espanhola, tem 2 Eurocopas e 4 Europas League com o Sevilha. Repito, um dos maiores jogadores da história do Sevilha. O Real Madrid foi para campo nesse jogo já com uma novidade na escalação. Eduardo Camavinga jogou como lateral esquerdo. Chamou a atenção porque Mendy estava voltando de lesão e o Ancelotti tinha relacionado ele para esse jogo, mas acabou colocando o Camavinga na lateral esquerda. Aurélien Tchouaméni repetiu de novo como zagueiro nessa partida. O Tchouaméni, que jogando na zaga nessa temporada, ainda não perdeu com o Real Madrid. São 5 vitórias e 1 empate. Parece que ele vai continuar por ali no ano de 2025 também. Sem Vinícius Júnior, que cumpria a suspensão, o ataque do Real Madrid foi formado por Kylian Mbappé e Rodrigo. E os dois marcaram e deram assistência nessa partida. O Carlo Ancelotti parece que nesse final de ano de 2024, no qual o Real Madrid acumula 5 jogos consecutivos sem perder, são 4 vitórias e 1 empate, conseguiu encontrar uma formação para o time conseguir jogar de uma forma melhor, tendo as peças-chave para organizar o jogo em Jude Bellingham, tendo mais liberdade de movimento, inclusive pisando em muitos jogos bastante na área. Foi um muito bom jogo do Real Madrid, principalmente no primeiro tempo. O Real Madrid é um time que se destaca pelos gols na segunda parte. 70% de todos os gols do time são marcados na segunda etapa, mas nesse jogo contra o Sevilha, 3 gols no primeiro tempo. É a primeira partida nessa temporada que o Real Madrid marca mais de 2 gols na primeira parte. O primeiro é um golaço de Kylian Mbappé de fora da área. Ele vê que a defesa do Sevilha está deixando espaço na entrada da área e chuta um belo chute de Kylian Mbappé, indefensável, e abre o marcador. A assistência para o gol do Mbappé foi exatamente do Rodrigo. Temos essa conexão entre Brasil e França funcionando também em jogos do Campeonato Espanhol. Foi logo aos 10 minutos o gol de Kylian Mbappé e 10 minutos depois outro gol muito parecido, um chute de fora da área, só que dessa vez de Fede Valverde, que é um jogador que tem se destacado em sua trajetória com o Real Madrid pelos gols de fora da área, que nessa temporada, mais do que tudo, tem funcionado muito para o Fede Valverde, que já soma 6 gols nessa temporada, o uruguaio. O Real Madrid depois continua atacando muito o Sevilha e abre uma placar ainda mais, amplia o placar ainda mais com o terceiro gol, que foi marcado aí pelo Rodrigo. Uma jogada na qual o Lucas Vázquez dá uma assistência e aí dentro da área o Rodrigo marca o terceiro gol do Real Madrid. Esse gol é o terceiro jogo consecutivo que o Rodrigo balança as redes com o Real Madrid. Ele, com esse gol, chegou ao gol de número 60 dele com a camisa do Real. O Rodrigo, que vem vivendo uma grande fase, e comemorou de novo com aquele gesto que tem sido tradicional nesses últimos 3 jogos do Raio balançando as redes para o Real Madrid. O Sevilha diminui ainda logo aos 35 minutos, logo depois do gol do Rodrigo, e a gente tem os 35 primeiros minutos da partida, com 4 chutes no gol e 4 gols marcados, 3 pelo Real Madrid e 1 pelo Sevilha. A efetividade era o que estava funcionando nesse início de partida. Vamos para o segundo tempo e aí é a vez de Brahim Dias marcar o 4º gol do Real Madrid, logo aos 53 minutos, logo no início da segunda parte, com uma assistência de Kylian Mbappé, que faz uma belíssima jogada, que acaba contando também com a participação de Jude Bellingham e a finalização de Brahim Dias. Todos os jogadores foram comemorar na tradicional comemoração do Brahim Dias depois dele marcar esse gol, 4º gol do Real Madrid. O Sevilha ainda desconta e faz o 4-2, mas a vitória já fica para o time do técnico Carlo Ancelotti. Sobre Endrick, hoje a gente não teve o Endrick em campo. O Ancelotti colocou ele para aquecer quase mais para o final do jogo
pro final da segunda etapa do que antes, e a ideia do Ancelotti era colocá-lo em campo, mas quando o Real Madrid acabou sofrendo o segundo gol para o Sevilha, ele parou as duas últimas alterações que ia fazer e uma delas era o Endrick. Só para trazer um resumo para vocês desse início da trajetória do Endrick com o Real Madrid, são 15 jogos do jogador brasileiro, 160 minutos em campo. Ele esteve em campo em 83 minutos no Campeonato Espanhol, no total de 12 jogos, e 78 minutos na Liga dos Campeões, no total de 6 partidas. Ou seja, o Endrick jogou mais minutos na Champions do que em La Liga nesse início de trajetória dele com o Real Madrid. Um Real Madrid que fecha o ano de 2024 na segunda colocação no Campeonato Espanhol, está a 1 ponto do líder Atlético de Madrid. O Atlético é líder com 41, o Real Madrid é o segundo colocado com 40. Essas duas equipes têm 18 partidas até aqui na temporada e o Barcelona é terceiro colocado com um jogo a mais. Real Madrid e Atlético de Madrid tem esse jogo que ambos vão fazer no início de janeiro e o Barcelona já tem uma partida a mais, mas tem 2 pontos a menos que o Real Madrid e 3 pontos a menos do que o Atlético de Madrid na tabela de classificação. Destacar as palavras de Kylian Mbappé depois do jogo para a televisão do clube. O Mbappé disse que o jogo contra o Atlético de Bilbao, no qual ele falha um pênalti e faz uma partida bem ruim em relação a finalizações, tem um jogo bastante ruim do Kylian Mbappé. Ele disse que nesse jogo ele tocou no fundo do poço e se deu conta de que ele precisava jogar com mais personalidade e com melhor nível pela camisa do Real Madrid. A partir desse jogo, o Real Madrid não voltou a perder e o Mbappé soma 4 jogos consecutivos balançando as redes. O Mbappé que fecha esse início de trajetória dele no Real Madrid com 24 jogos, 14 gols marcados, mais 4 assistências. Ele é um dos artilheiros do time, junto com Vinícius Júnior, nesse início de trajetória de Kylian Mbappé, que parece que vai mostrando que consegue sim encaixar no time. Inclusive o Ancelotti falou na prévia do jogo que o momento de adaptação do Mbappé tinha finalizado e que se esperava que a partir de 2025 tanto o Mbappé melhor para o time como o time melhor para Kylian Mbappé, e há uma expectativa de vermos mais em campo em 2025 o quarteto Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo e Jude Bellingham, que terminam a temporada, esse ano de 2024 muito bem. O Vini não jogou hoje por suspensão, Rodrigo termina com uma sequência boa de gols, o Mbappé com uma sequência boa de gols, e o Bellingham é verdade que não vem de uma sequência tão boa de gols nos últimos jogos, mas é um jogador fundamental para esse Real Madrid, e veremos em 2025 como será o ano do Real Madrid, porque o de 2024 foi um dos melhores anos da história do Real Madrid, com 5 títulos conquistados nesse ano para o time do técnico Carlo Ancelotti.